Kamala Harris vence o debate ao pintar Trump como sombrio. Por pontos, não por nocaute. Azenha. New York Times. Kamala Harris coloca Trump na defensiva em debate acirrado. Será que é isso mesmo? Vamos falar com a Azenha e com o Yuri sobre o debate de ontem. Azenha, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Primeiro, bom dia, Zenha. Me desculpar pelo cenário aqui que está improvisado, porque eu estou sem internet. Olha só, ontem à noite eu enfrentei dificuldades com a internet, tive que improvisar, mas deu para assistir o debate, deu para escrever para fórum. Só antecipo aqui, Mauro e Rebeca, que eu não vou poder ficar para o Fórum Mídias daqui a pouco, porque vai vir gente daqui a pouco aqui no meu prédio para acertar essa coisa da internet, então eu vou ter que ficar fora assim que acabar aqui esta nossa conversa. Fórum Mídias com Melo e Ivan Longo, então, hoje. Isso. Tá se você puder ajudá-los. Não, já combinamos aqui, eu vou ficar no bastidor aqui subindo as coisas e tal. Bom. Pera lá, tem um ex-cabeludo chegando aqui também, Yuri Ferreira. Bom dia, Yuri. Bom dia, Mauro. Bom dia, Rebeca. Bom dia, Zenha. Aliás, comentar, viu, Zenha? Muito boa a apresentação que você fez ontem aqui no Fórum Café sobre as sanções. Essencial o material que você trouxe. E falar desse debate aí. Fizemos, inclusive, já um recorte dessa apresentação do Zenha. Eu vou botar o link aqui, separado, tá? Então, se você quiser assistir, tem uma aula sobre o que são as sanções, os bloqueios do império, os Estados Unidos, em relação a outros países, dezenas de milhares de sanções, assista a aula do Azenha, e é por isso que a gente dá tanta importância ao debate Câmara-Trump e as eleições dos Estados Unidos, porque é o império, como Roma já foi um dia. Decadente, mas Roma também foi decadente durante muitos anos. Fala, Azenha. Bom, primeiro todo mundo fica interessado quem ganhou o debate. Obviamente que a minha avaliação foi feita de madrugada, mas eu acho que, no sentido geral, quem está fazendo a leitura do que aconteceu, quem assistiu, diz mais ou menos o mesmo, né? Vou trazer aqui, não tem pesquisa ainda, Mauro, mas vamos trazer pesquisas informais, de aquelas de jornal. Esse jornal é de Oklahoma, não é um estado progressista, vamos dizer, talvez os leitores sejam. Aqui eles não, eles fizeram uma pesquisa na internet com 225 mil pessoas. 52% a 42% para a Kamala Harris. E o USA Today, mesma coisa que o New York Times, que você destacou. Quem ganhou o debate? A performance contundente de Harris abala um Trump defensivo. Trump não estava numa noite boa, apesar dele ser um cara experiente, e a Kamala demonstrou capacidade muito articulada. Ela conseguiu, numa luta de boxe, né, ela foi batendo no Trump em vários pontos e ele não conseguia colocar os seus pontos. Né? Ele tinha pontos essenciais para colocar, não conseguiu colocar. Aqui o do New York Times, que você também já trouxe. O Flash Poll. Né? O Flash Poll é a coisa mais próxima que nós temos de uma pesquisa, foi feita pela CNN. Aí os observadores do debate ouvidos pela CNN disseram que foi 63 a 37 para a Kamala. Antes do debate, era 50% para cada pessoa, para cada um. Depois do debate, 63 a 37, segundo esse flash poll. Coisa não é assim, não é um... Mais tarde a gente vai saber. E aí, como você colocou do New York Times, quem ganhou o debate? Uma Harris afiada abalou Trump. Comentaristas, até mesmo republicanos, concluíram que Kamala Harris conseguiu provocar Donald Trump, quer dizer, tirou ele da mensagem que ele tinha. Né? E aqui do lado direito, vocês veem uma imagem que diz muito. Eu tinha pensado em traduzir, mas aí agora é da ABC, né, Mauro? Como é da ABC, a gente corre o risco aqui de ser derrubado se a gente usar a imagem do debate. Mas eu usei essa foto aqui, que resume um pouco a Kamala Harris fazendo, né? Ela foi procuradora-geral, ela foi promotora lá na Califórnia, e aí o Trump ficou lá com a cara meio de
incomodado com o que aconteceu. Bom, então, portanto, não existe uma pesquisa grande ainda, mas eu vou dizer, não sei, Yuri, vou pedir primeiro para o Yuri Claro. Não, Zen, acredito, concordo com você integralmente sobre a questão dessa suposta da vitória no debate. A Câmara ela representa uma novidade e o Trump está repetindo o mesmo discurso faz 2 eleições, né? A terceira eleição que o Trump segue a mesma proposta. A gente vai fechar a fronteira, a gente vai cortar os impostos dos mais ricos, a gente vai fazer a América grande de novo. Os democratas radicais vão roubar suas armas, vão abortar suas crianças, aquele pânico moral de sempre. E a Kamala Harris, querendo ou não, apesar de todas as coisas que jogam contra ela, conseguiu demonstrar algum tipo de novidade para o debate, trouxe algumas propostas, ela teve uma estratégia muito clara de tentar criar um diálogo direto com o eleitor, né? De falar diretamente na voz... falando diretamente com o espectador, coisa que o Trump não faz, por exemplo. Então, eu acho que esses são, assim, os primeiros destaques que a gente pode trazer do debate. Acho que uma segunda coisa, né, Azen e Mauro, debates são interessantes, muito interessantes para a gente analisar os caminhos das campanhas, mas talvez eles não sejam tão decisivos assim. É sempre um debate no campo da ciência política sobre o quanto que os debates impactam, né? Qual que é o uso dos debates para o eleitor comum, para o eleitor, por exemplo, indeciso dos Estados Unidos. Eu acredito que a estratégia da Câmara foi muito desenhada para esse eleitor indeciso dos Estados Unidos. Mas tem uma série de coisas ainda para comentar que eu acho que valem nota. Acho que, Yuri, você ontem estava falando aqui da questão do desempenho da Câmara, que foi decepcionante em outras situações, né, no processo eleitoral lá de 2020, né? E me pareceu que ela surpreendeu desse ponto de vista, né? Ela teve um desempenho bem superior àquilo que se esperava dela, né? Ela começou o debate, até notou quando a gente estava conversando na fórum, ela começou o debate um pouquinho nervosa, com algumas gaguejadas, etc., mas eu acho que isso era normal, né? Ela está no primeiro debate dela, presidencial, e eu acho que isso era esperado. E acho também que ela conseguiu sabonetar as perguntas mais difíceis dela, conseguiu escapar muito bem das perguntas que os jornalistas fizeram, que eram perguntas importantes, sobre, por exemplo, a questão da imigração, que é um calo que ela tem no governo, a situação do Afeganistão, que foi uma tragédia para o governo Biden, foi inclusive o momento que o governo Biden, a desaprovação do governo Biden superou a aprovação. Então, ela tinha toda uma série de questões que eram difíceis e que, num debate normal, com outro opositor normal, ela teria problemas que eu acho que segue a lógica, por exemplo, de uma entrevista, onde você está falando com um jornalista que segue mais ou menos a lógica esperada de um ser humano. Mas quando ela comenta disso, o Trump optou por ir para o ataque contra ela, não em cima dos fatos, mas em cima dos discursos repetidos do Donald Trump, que são discursos que são ofensivos, que vão contra a honra, contra a moral dela, etc. E aí ela conseguiu escapar muito bem. Ela conseguiu responder o Trump, provocar o Trump de um jeito que eu acho que ele não vinha sendo provocado desde os debates, acho que contra a Hillary. A Hillary tentou fazer uma estratégia parecida lá em 2016, usando um pouco de ironia para lidar com o Trump. Na época não deu certo e a Hillary é muito menos popular do que a Kamala. A Hillary tem uma série de problemas, por ser uma Clinton, tinha um desgaste muito grande com a população. A Kamala não tem esse desgaste. Pode tratar o Trump com ironia, pode tratar o Trump de maneira um pouco mais humorística até. Ela fica rindo durante o debate enquanto o Trump fala os absurdos, como, por exemplo, a história dos cachorros roubados pelos imigrantes. Isso fortalece ela, no fim das contas. O Trump pareceu muito mais desesperado do que ela, que fez um discurso diretamente para a população americana. Azenha. Bom, você teve 3 pontos, né? Assim, o debate, Mauro, Yuri, esse debate tem uma característica especial, porque a Câmara foi o primeiro debate presidencial desta temporada, deve ser o único. Muito eleitor não conhece a Câmara.
Então, vamos dizer assim, quem já estava convencido para votar no Trump, vai votar no Trump. Quem estava convencido para a Câmara, é um debate com um foco muito específico, numa fatia muito pequena do eleitorado. E aí ela se apresentou bem. São 3 os temas mais importantes, segundo as pesquisas, segundo o que dizem os eleitores americanos nas pesquisas. Economia, o Trump tem uma grande vantagem, mas ele não tirou proveito dessa vantagem. Ela conseguiu se expressar bem, dizendo: vou dar $6.000 para cada casal que tiver um filho para começar a vida. Vou dar $25.000 para cada casal que quiser comprar o seu imóvel para dar de entrada. Ela conseguiu enfiar isso quando o Trump ele não conseguiu se expressar bem na defesa. Ele só falou de inflação de uma maneira muito genérica. Ele não conseguiu tirar proveito da vantagem que ele teria. O máximo que ele fez foi conseguir associar várias vezes, né? Ele falava do Biden, insistia sobre o Biden, que não é mais que é o presidente, mas que não é o candidato. Para quê? Para tentar ligá-la ao Biden, dizer: essa aqui não é a novidade, Câmara, isso aqui é governo Biden. Ele usou essa estratégia, aí ele foi eficaz, mas ele não foi bem na economia. Tema 1. Tema 2, mais importante, aborto. Aborto é onde ela conseguiu enfiar um murro na cara do Trump, porque ela falou para a população, e ela falou de uma maneira que todo mundo entende. Ela falou: imagine uma mulher grávida contra a sua própria vontade, às vezes contra a própria vontade do marido, viajando num avião, tendo que trocar de estado para poder ter controle sobre o próprio corpo. Então, ela virou a mesa em cima dele, Mauro, no sentido da liberdade, você entende? Porque o Trump ele fala: eu sou o cara da liberdade. Neste caso, ela se colocou: gente, o Estado, nem o... Oi. Não, num país em que a situação, do ponto de vista de opinião pública, é radicalmente diferente do Brasil, né? Lá, a maioria da opinião pública apoia aborto, né? Aqui apoia o direito ao aborto, aqui não, né? Sim, e principalmente as mulheres, que serão um bloco decisivo da votação. Então, a Câmara se comunicou bem com as mulheres, né? A imagem que ela usou, imagina uma mulher grávida, o próprio marido dela não quer a criança, ela tem que viajar de um estado para o outro. Uma criança estuprada pelo padrasto, como foi mostrado na Convenção Democrata, tendo que ter o filho. Então, ela conseguiu pintar o Trump de radical. Por incrível que pareça, ele passou todo esse tempo dizendo: Kamala Harris, comunista, socialista, filha de um professor marxista, como eu disse ontem, e ela virou. Hereditário marxismo, né, Zenha? Isso. E o terceiro ponto sobre o qual o Yuri falou também, na economia, aborto e imigração. Ela aí conseguiu também virar em cima dele. Por quê? Por causa dessa história bizarra dos supostos haitianos que, no interior dos Estados Unidos, teriam pegado gatos e cães e comido. Ótimo essa. As pessoas estão comendo. Olha, essa foto aqui é muito resumo. Ela está rindo porque é bizarro. Para o eleitor do Trump, eles devem achar que está todo mundo... Lembra que o Lula ia comer carne de cachorro aqui no Brasil? Teve essa fake news, né? Sim. Essa foi a cena mais surpreendente do debate, né? O cara falar que estão... E a expressão dela. São 2 questões que eu queria colocar para vocês em relação a isso. Primeiro, aí tem a ver até com o Fórum Mídias, tá? Vamos antecipar, já que o Azinha não vai estar, vamos antecipar. Eu acho que tão surpreendente quanto essa coisa bizarra do Trump foi que na hora que o repórter, não lembro o nome dele, da ABC News, retomou a palavra, a ABC News já tinha ligado para o prefeito de Springfield, em Ohio, e na lata desmentiu o Trump. Não, o prefeito disse que nunca ouviu falar, que não aconteceu isso. Essa era uma coisa que nos debates brasileiros devia ter, né? Que é você fazer a checagem ao vivo, na hora, né? Foi surpreendente para nós. Tem checagem do Roda Viva, deveria ter no debate, eu sempre já falei isso. Springfield, se não me engano, é Illinois, viu, Mauro? Illinois, dá uma checada aí. É em Ohio?
Eu não sei, eu estou em dúvida. Vai. Qual Springfield? Tem várias nos Estados Unidos. Tá. Não, ele mencionou a Springfield de Ohio, eu vi no debate. De Ohio. Porque é isso mesmo, tem mais de uma, né? Tem mais de uma. E eu acho que... Porque Springfield, né? Se não me engano, Yuri, você que acompanha mais, é a terra de um desenho famoso do... Eu não vou lembrar, mas ela ressoa como... Os Simpsons. Ressoa com o público. É por isso que ele foi buscar Springfield, porque é a terra dos Simpsons. Então, ressoa com... estão comendo o gatinho. Isso aí é jogada de marqueteiro, óbvio. Mas nesse caso, ele se deu mal, porque ele foi desmentido, o prefeito já disse que... E aí ele teve que... E aí houve um outro momento, é o último ponto que eu queria falar, é que o Trump disse, sobre o golpe, sobre a tentativa de golpe do 6 de janeiro nos Estados Unidos, ele se enrolou muito ali. Não sei se você notou, Mauro Lopes. Ele se enrolou. Eu falei isso aí, mas eu falei, não, eu só fiz um discurso lá. Ou seja, ele se enrolou com a sua própria base. Então, assim, o Trump foi mal, viu? Foi por ponto, não foi nocaute, mas ele tomou golpes muito mais fortes do que deu, assim. Bom. Sim. Pois é, eu acho também que tem um aspecto que tem que ser levantado rapidinho, Mauro. É a questão de política externa. E nesse aspecto foi surpreendente, foi o ponto mais baixo do debate, foi bem já no último terço do debate, os candidatos debatendo sobre política externa, e é incrível como nenhum deles tem uma proposta minimamente decente sobre o assunto, tá? A Kamala Harris, ela foi questionada sobre o cessar-fogo em Gaza e não conseguiu dar uma resposta satisfatória, afirmou que sentou, que negociou, que é muito triste, que tem que ver a questão humanitária, mas não apresentou nenhuma proposição direta para resolver a questão, e querendo ou não, é uma questão importante para o eleitor americano, né, para os Estados Unidos no geral. E também o outro tema foi a questão da Ucrânia, também o Afeganistão, né, que os Estados Unidos saiu do Afeganistão lá em 2020. E a Kamala Harris conseguiu fazer uma coisa que eu acho que eu não tinha visto em nenhum debate, que foi o fato do Trump ter negociado diretamente com o Talibã. Então, tentar associar a imagem do Talibã ao Donald Trump. É uma associação falsa. O Trump ele fez uma negociação mediada com o Talibã sobre a questão do Afeganistão, mas ela tentou fazer esse exercício para ver se cola essa imagem do Trump, o radical, que vai contra, que é a favor de todos os ditadores, que é a favor da Coreia do Norte, que é a favor do Putin, etc. Mas, assim, eu acho que esse decisivamente foi o pior momento do debate, porque mostrou, né, que realmente esses candidatos não têm muitas diferenças no que tange a política externa. Eles vão ter uma diferença discursiva, sim. O Trump vai ter um discurso, por exemplo, contra a guerra da Ucrânia, falando que tem que acabar a guerra, mas quando vai falar de Israel, ele fala que a guerra deve continuar e que a Kamala Harris odeia Israel por conta do cessar-fogo com o Hamas. É uma situação, acho que esse é o ponto mais baixo do debate, onde nem a Kamala nem o Trump conseguiram tirar nada de positivo. Queria registrar que está chegando aqui a Ingrid, presenteou com 5 Ingrid, generosa, obrigado. 5 assinaturas da TV Fórum. Daqui a pouco a gente conta para quem foram as assinaturas. E aí queria trazer mais uma questão para vocês, que é uma diferença entre os dois, talvez até geracional, né? O Trump é reativo, como o Bolsonaro aqui também, a media training. Ele é autossuficiente, ele vai lá e resolve. A Câmara é outra geração, outra cabeça, então teve muito media training para a Câmara, para esse debate. E aí teve um aspecto que me chamou demais a atenção, que foi isso aqui. Ela sabia que a Câmara, que quando um fala, a Câmara fica nos dois a maior parte do tempo. Então, me parece, essa coisa de, enquanto Trump falava, ela fazia expressão, né, expressões para descredibilizar a fala dele. Podem ter certeza, isso aqui foi treinado na frente de um espelho,
por bastante tempo durante o processo de media training, né? Então, vendo aí, ó, é sempre assim, o Trump falando e sempre uma reação dela, diferentemente do Trump, que quando a Câmara falava, ficava com o rosto parado, estático, com cara de mau humor, né? Achei que isso foi um elemento importante ali, que mostrou diferença, né, na abordagem, no treinamento dos dois, né, Azenha? O Trump se deu mal por causa do media training, nesse caso, porque ele não estava no seu normal. As cores ficaram buzinando, olha, não ataca a Kamala Harris diretamente, você vai perder voto com mulher, você tem que ser o comportamento. Então ele ficou, vamos dizer, bonzinho, ele ficou lá paradinho. E ela teve, se você fizer a comparação com o debate do Joe Biden, o Trump ficava o tempo todo olhando para o Joe Biden, naquele debate em que ele nocauteou o Joe Biden, ele ficava olhando com um cara de descrédito. Justamente ele foi vítima disso agora. E agora eu queria só chegar num ponto que eu até escrevi um texto especificamente sobre isso. Deixa eu ver onde está na fórum. Está lá no topo da fórum. Fantasma de estupro assombra ia te perguntar disso. Debate com Kamala. Por que isso, gente? Porque é o seguinte, essa foi a grande jogada. Esse foi o golpe mais forte, na minha opinião. O Trump vive dizendo, os países da América do Sul, citou a Venezuela, estão mandando, abrindo suas instituições psiquiátricas, as suas cadeias, estão mandando os estupradores para cá, etc. e tal. A Câmara foi rapidíssima. Assim que o tema do estuprador veio, ela virou isso para cima do Trump, dizendo: você foi acusado de abuso sexual. Você foi acusado de abuso sexual. Então, ela conseguiu pegar um tema que é muito forte do Trump e empurrou um barril para cima dele, e é fato. Se você puder mostrar esta foto melhor... Tá aqui, já botei no chat o link para esse artigo, tá? A escritora que parece, vocês estão vendo aqui do lado direito, é a Ivana Trump, uma das ex-esposas do Donald Trump. Aqui, esse senhor de gravata borboleta era um apresentador famoso da TV local. Esse é o período que eu morava nos Estados Unidos. Um apresentador famoso da TV local americana. E olhando para o Trump de frente, é a escritora que disse que nos anos 90 do século passado, o Trump a estuprou dentro de uma cabine, de um provador da de uma loja, eu não vou saber falar o nome, de uma loja da Quinta Avenida, Bergdorf Goffman. É isso. Ele foi condenado por esse estupro, não, né? Civilmente, sim. Não foi um caso criminal, porque o caso criminal, ela não levou, porque tinha... Teria prescrito. Teria prescrito. Então, ela conseguiu ela moveu 2 ações civis contra o Trump e ganhou ambas. Está ainda em processo de como se diz, de recorrer, etc. Não é definitivo, mas provavelmente ele terá de pagar a ela um valor bem significativo em dinheiro, né? Ação civil. Sim. E ela, então... claro que logo isso vai chegar lá na Suprema Corte dos Estados Unidos e aí ele leva, né? Mas, enfim, eu acho... Ele usou isso, inclusive, a favor dele, né, no debate. Ele falou assim, eu tenho 6 ótimos juízes na Suprema Corte, eles vão... Todos os meus casos criminais vão ser desmentidos por conta deles. É isso aí.